Olá, muito bom dia para você que acordou bem cedinho para começar o seu dia bem informado com o Manhã no Ar. Hoje é sexta-feira, o fim de semana chegou, ainda bem, o programa está só começando. E eu te convido a conhecer os destaques dessa edição. Avião monomotor que caiu em Urucurituba é encontrado sem sobreviventes. Os corpos estão sendo trazidos para Manaus. Operação Luz da Infância cumpre mais de 500 mandados de busca e apreensão no país. Aqui em Manaus, 6 pessoas foram presas por pedofilia. Um dos suspeitos presos pela Polícia Civil foi um sargento da Polícia Militar de 52 anos. Julgamento dos réus da chacina, que matou 12 pessoas no Compage, foi adiado mais uma vez. E ainda, a taxa de desemprego atinge nível recorde no primeiro trimestre de 2018 em todo o país. A taxa de desocupação no município ainda é considerada alta pelos especialistas. Em Manaus, ela chega a 19%. No roteiro do dia, um festival para os amantes de café, a bebida mais consumida do mundo. E estreia amanhã, aqui na tela da TV A Crítica, mais uma temporada do Arena dos Mumbais. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Olá, nós já estamos ao vivo, são 6 horas e 2 minutos e você pode participar do Manhã no Ar, é muito simples, é só mandar a sua mensagem para a nossa rede social. Vai lá no Facebook do Manhã no Ar, deixa o seu recadinho. Você pode sugerir uma reportagem, pode informar sobre denúncias flagrantes, pedir uma entrevista aqui no programa, enfim. É só deixar o seu recadinho para a gente. Nós também já estamos ao vivo no aplicativo A Crítica Play. E estudantes de uma escola pública aqui em Manaus foram assaltados dentro de uma unidade de ensino. Os bandidos que não foram presos pularam o muro do prédio, fizeram um arrastão durante a aula de educação física. Era por volta de 2h30 da tarde. Os estudantes da Escola Estadual Professor Samuel Benchimol, no Nova Cidade, estavam na quadra da escola. Eram 2 turmas do primeiro ano, fazendo aula de educação física com 2 professores. Quando os alunos foram surpreendidos por 2 elementos que pularam o muro e anunciaram um assalto. Eles chegaram lá, falando para todo mundo que era um assalto, e aí todo mundo entregou bolsa, celular. Foi desesperador? Sim, todo mundo começou a chorar, a querer correr da quadra. A gente fica um pouco com medo, né, do que aconteceu hoje, né, de botando arma na nossa cara. Pelo menos 15 alunos tiveram aí seus pertences roubados, celulares, bolsas e até mesmo documentos. Na hora que chegamos ao local, os elementos já estavam empreendendo fuga em 2 motos, né? Conseguimos fazer um acompanhamento, um deles abandonou a moto, que estava com restrição de roubo e foi conduzido até aqui a delegacia, o 15º DIP, para ser entregue ao proprietário. E eles conseguiram, infelizmente, efetuar a fuga na outra moto. A princípio são 4, né? Eram duplas em cada moto. E você já tem as características desses bandidos, eles roubaram celulares, a polícia está atrás, tanto a civil quanto a militar. E vocês não vão parar enquanto não encontrarem. Exatamente. Recolhemos identificação dos mesmos e depoimento das vítimas. Já fizemos até deslocamento até a residência de um, mas infelizmente o elemento não se encontrava no local. Mas as buscas continuam e prontamente aí iremos dar uma resposta e efetuar a captura desses elementos. A gente conversou também com a mãe de uma estudante aí que foi abordada, que foi assaltada dentro da escola. E até agora a mãe está em choque, porque ela jamais imaginou que a filha na escola passaria por uma situação como essa. Eu vou ficar preocupada, né, saber como é que tá, se ela chegou na escola, como é que tá lá dentro, se já aconteceu isso hoje, né? Ninguém me garante que amanhã pode acontecer de novo. E uma família viveu momentos de terror ao ser feita refém dentro de casa no bairro Planalto. Por sorte, um policial de folga percebeu que algo estava estranho, errado na residência da família e a quadrilha acabou sendo presa. Todo cuidado é pouco quando você chega ou sai de casa. De repente, você pode estar sendo observado por bandidos. Foi justamente isso que aconteceu por volta de 11 horas da noite desta quarta-feira, no Conjunto Belvedere, no bairro Planalto, quando de repente
um cidadão, um trabalhador, estava chegando em casa e no momento em que ele abre o portão para entrar, 4 criminosos chegam e abordam o rapaz, obrigam ele a entrar e lá dentro os criminosos começam a fazer o terror, vasculhar toda a área, armados, violentos. Eles pedem para que o rapaz passe todo o dinheiro da família, um dinheiro que, segundo a polícia, não existia. Os criminosos, insatisfeitos, começam a agredir a filha do rapaz, de aproximadamente 13 anos. Na residência estavam ele, a esposa e a filha. O homem fica desesperado, não sabe o que fazer porque os criminosos estavam com a arma apontada para a filha. Os outros 3 começam a pegar computadores, pertences, televisão, colocam dentro do carro. O que os criminosos não sabiam é que um soldado, a paisana, estava observando toda a movimentação. Ele estava passando pelo local quando viu a atitude suspeita dos bandidos. Acionou a viatura da 17ª SICOM, que se deslocou aqui para o local e constatou que realmente o fato estava acontecendo. Os bandidos, apavorados, entraram na casa e fizeram toda a família refém. Houve negociação da polícia, mas no fim, todos foram presos. No momento que nós chegamos, nós identificamos lá a casa aberta, tinha um policial no horário de folga que tem identificado a ocorrência, nos informou que tinha 4 indivíduos fazendo a família de refém lá dentro. Entramos no local, os indivíduos evacuaram para o interior da residência, junto à família que estava fazendo de refém. Nós conversamos com eles, com um pouco mais, cerca de 5 minutos de conversa, eles resolveram se entregar e deu tudo certo. Os criminosos foram levados para o 10º Distrito Integrado de Polícia para serem flagranteados. Eles foram identificados como Oswaldo Corrêa dos Santos Filho, de 22 anos, Rodrigo Gomes da Silva, de 19 anos, Luiz Felipe Maia de Figueiredo, de 21 anos e Hudson Rodrigues Siqueira, de 20 anos. É muito importante que o cidadão, quando for adentrar a sua residência, prestar atenção ao redor. Se não tem alguma pessoa estranha, se não tem uma pessoa suspeita, e que a população, quando identifique um carro que seja um carro diferente na frente da sua casa, próximo da sua residência, ligue para a polícia. Ligue para a polícia que a polícia vai, aborda e verifica a situação. E 2 pessoas ficaram feridas durante um assalto a um ônibus do transporte coletivo no bairro Cidade Nova, na noite de ontem. Quem vai trazer os detalhes para a gente sobre esse caso é o Danilo Alves. Olá, Danilo, muito bom dia. Quantos homens assaltaram o coletivo? Como é que foi que tudo aconteceu? Conta pra gente. Pois é, muito bom dia, Adriane, boa sexta-feira para todo mundo. Bom, esses 2 homens, na verdade, são passageiro e motorista de um ônibus da linha 443, lá do bairro Cidade Nova, que faz esse itinerário Cidade Nova, zona norte da cidade. Então, às 7h30, 3 homens, de acordo com as próprias testemunhas, entraram nesse coletivo e lá começaram a abordar clientes, no caso passageiros, além do cobrador e do motorista. Por conta de que um dos passageiros não queria entregar o celular, então, no caso, um dos bandidos pegou a arma e deu uma coronhada na cabeça desse passageiro. Ficou bastante difícil ali o ferimento, porque realmente foi bastante profundo. E já o motorista também recebeu um ferimento de coronhada na cabeça por conta de que estava discutindo com o bandido durante essa ação. De acordo com a própria cobradora em depoimento à polícia, ela não sabe de onde esses homens vieram, mas eles já estavam no ônibus quando anunciaram o assalto. Depois que tudo isso aconteceu, Adriane, a polícia militar foi acionada, mas antes o ônibus precisou ser deslocado até o Terminal 3, e isso porque lá havia um posto da polícia militar e também ali próximo há o 6º Distrito Integrado de Polícia e também a 6ª SICOM.
ficou mais fácil para eles receberem esse atendimento. E em seguida, passageiro e também o motorista, identificado como Erenildo Nunes, de 36 anos, foram levados até o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Depois disso, os policiais militares tentaram fazer aquela ronda pelo bairro da Cidade Nova para tentar pelo menos identificar qual foi o ponto que as pessoas que assaltaram o ônibus entraram, para saber se eles moram perto, mas nenhum tipo de informação. O fato é que já são 775 ocorrências, roubos dentro de ônibus nos primeiros 3 meses deste ano. É o que aponta a Secretaria de Segurança Pública. De acordo com a própria CSP, só de janeiro a março, a esse número, em 2017, foram mais de 1.700 assaltos. Agora, as prisões também são relevantes. Nos primeiros 3 meses, foram 244 pessoas presas suspeitas de assaltarem coletivos. E no ano de 2017, esse número chegou até a 700. Fato triste, né, Adriane Diniz? Muito triste, né? Muitas pessoas abandonam o emprego, não têm mais condição de voltar depois de passar por uma situação como essa, sem contar nas vidas que são perdidas por assaltos dentro dos coletivos. E a situação aí foi tão grave que o motorista acabou tendo que ficar do lado, um passageiro assumiu a direção até que eles pudessem ser atendidos. Agora, Danilo, além dessa questão de violência que o usuário do transporte coletivo enfrenta todos os dias, né, tem também uma possibilidade de paralisação para a próxima semana. Os rodoviários estão ameaçando paralisar as atividades por conta do dissídio, né? Dizem que não são priorizados nas tratativas com o Ministério Público do Trabalho e, por isso, podem cruzar os braços. E aí, além de possibilidade de assalto, as pessoas podem ficar também sem o transporte coletivo. Isso mesmo, Adriane. De acordo com a própria Assembleia, que deve acontecer nessa sexta-feira, é o que sabe que pode acontecer essa paralisação na segunda. Eu mesmo conversei com o Givanci ontem e ele falou que era por conta do dissídio, mais uma vez, que não havia nenhum tipo de negociação com as empresas de transporte coletivo. Inclusive, essa negociação já tem dedo tanto do DPE, no caso da Defensoria Pública do Estado, e Ministério Público. Há processos de anos relacionados a isso. E como o dissídio de 2017 ainda não foi acordado com o TRT, né, na verdade, o Tribunal Regional do Trabalho e as empresas, então eles já não aguentam mais, querem cruzar os braços e devem decidir nessa sexta-feira. Tá certo, Danilo. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. Presta atenção nessa história absurda. Uma menina de 15 anos foi agredida pela própria mãe com um taco de golfe. Na delegacia, a jovem disse à polícia que as agressões eram comuns desde os 7 anos de idade. Foi essa conselheira que acompanhou a adolescente de 15 anos no hospital e também na delegacia. Ela disse que a moça estava bastante machucada quando decidiu prestar depoimento. Fui lá ver a situação dela, realmente estava muito machucada, principalmente na cabeça, né? Muito machucada no corpo todo. Na verdade, esse caso aconteceu na última terça-feira. 3 horas da tarde, essa adolescente de 15 anos estava indo para uma lan house. Ficou por lá algumas horas, perdeu a noção do tempo e chegou às 6 horas da tarde em casa. Isso porque já estava atrasada para a aula, já que estuda no período da noite. A mãe não gostou muito, não. Ela, de acordo com a conselheira tutelar, começou a agredir a adolescente com um taco de golfe. Isso mesmo, com um taco de golfe. As agressões mesmo em várias partes do corpo dessa adolescente. Depois disso, uma amiga dessa adolescente viu o caso de violência que aconteceu com a colega. Foi então que, por conta própria, ela foi até o Conselho Tutelar da Zona Leste, onde realizou a denúncia. Ela falou na delegacia que ela, desde os 7 anos, que ela sofre muito maus tratos, mas ela nunca teve coragem de falar. No SAI que ela passou muito mal, vomitou, ela tentou desmaiar, mas a gente segurou ela e encaminhamos ela para o Hospital da Criança na Compensa, mas ela foi transferida aqui para o João Lúcio para fazer exame neurológico, né, que a cabeça estava muito machucada. Além disso, a mãe trabalhava fora durante 15 dias e depois voltava para casa, o que caracteriza também, segundo a delegada, abandono de incapaz. Tipificado como lesão corporal, abandono e ameaça. Um bebê morreu depois de ter sido atropelado por um caminhão no Jorge Teixeira. A criança estava na frente de casa quando foi atingida.
O acidente foi por volta de 11h40 dessa quinta-feira. A criança foi atropelada aqui na comunidade Santa Inês, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da cidade. Essa criança não resistiu ao acidente. O motorista disse à polícia que, na hora do acidente, não viu que a criança estava próxima ao veículo enquanto ele fazia uma manobra aqui no local. O motorista e os responsáveis desse bebê foram levados para o 30º Distrito Integrado de Polícia para prestarem esclarecimentos. O caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito e vai ser investigado. E a gente volta a falar sobre os problemas dos prédios abandonados e ocupados aqui em Manaus. Esta semana, o antigo prédio do INSS, no centro de Manaus, foi transferido para famílias que precisam de moradia. Uma organização não governamental ganhou a licitação para gerir o local. O prédio, que já foi sede do INSS no centro de Manaus, abriga há pelo menos 2 anos 35 famílias. O imóvel, que pertence à União, agora vai ser transferido para a população. Todo o processo de mudança foi feito pela Superintendência do Patrimônio da União no Amazonas. Em 2016 foi feito um acordo entre os moradores e a Justiça Federal por conta de várias pessoas que saíram do Estádio das Luzes e estavam sem moradia, destinação. Ficaram ocupando esse prédio da Quintino, prédio da União, durante 2 anos. E agora nós fizemos uma PEDISP a Brasília, Ministério das Cidades, Ministério do Planejamento. Fizemos um edital, uma licitação. E agora, daqui a 10 dias, a Casota vai assumir, através da publicação do Diário Oficial da União, o controle do prédio e vai fazer o levantamento social das famílias que vão permanecer, né, que estão de acordo ao Minha Casa Minha Vida Entidade, faixa 1. E as pessoas que realmente já ultrapassarem essa faixa vão se retirar e vão procurar outras moradias. Quem vai administrar o prédio é a organização filantrópica A Casota, Associação dos Cabos, Soldados e Taifeiros da Aeronáutica no Amazonas. A entidade, que existe há 20 anos em Manaus, vai gerir o imóvel no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. Nós vamos atender as famílias de baixa renda, nós já temos um cadastro, aproximadamente 7.000 pessoas na instituição. Já temos um outro projeto também aprovado do Ministério da Cidade, para 200 unidades ali no São Paulo. E esse prédio agora nós vamos adequar essas famílias que atendem o perfil da portaria do Ministério das Cidades para acomodá-los nesse prédio. Esse é o primeiro prédio abandonado de Manaus que passa do interesse público para o popular. Agora, a organização não governamental que ganhou a licitação para administrar o edifício vai trabalhar na adequação do espaço. A expectativa é que 85 famílias passem a morar aqui de forma legalizada. Eu creio que Manaus ganhou muito com isso, é um projeto piloto. Nós queremos fazer o melhor para essa cidade, para essa comunidade, visto que nós temos quase 7.000 pessoas aguardando, em uma lista de espera, aguardando a oportunidade de ter sua casa própria, o sonho tão esperado dessas famílias. Nesta quinta-feira, os últimos móveis do INSS que ficaram no local foram retirados. Em 10 dias, o resultado da licitação deve ser publicado no Diário Oficial da União. Esse é o primeiro modelo, a gente garantiu esse processo, junto também às famílias que ficaram sem abrigo e que vão continuar aí no prédio, vão ter essa garantia de ter a preferência para continuar no prédio. E nós vamos abrir uma lista de prédios, segundo o Ministério do Planejamento, no Amazonas, para ter essa destinação. Esse foi o primeiro passo, esse foi o plano piloto, que é o prédio justamente da Quintino. E a gente fala agora de acessibilidade. Você sabia que dos mais de 1.000 semáforos existentes aqui em Manaus, apenas 12 têm função sonora? Pois é, e isso faz com que a falta desse equipamento faz com que a travessia para um deficiente visual nas ruas da cidade fique muito mais perigosa. Avenida Djalma Batista, 8 horas da manhã. Em meio ao fluxo intenso de pessoas e carros, o Wallace tenta atravessar as 2 faixas da via. Mesmo com um semáforo sonoro, o espaço não é adaptado para que um deficiente visual encontre com facilidade os botões que acionam o equipamento. Sem contar que o caminho até o outro lado da rua é cheio de obstáculos. Eu não encontrei a entrada que fica no meio do canteiro, né? E passei por cima. Mas pode acontecer de alguém tropeçar, não é isso? O semáforo é um dos poucos da cidade que tem a sinalização sonora para deficientes visuais. Em toda a capital, segundo o Manaus Trans, até o ano passado eram 12.
Um número muito pequeno diante dos mais de 1.700 sinais espalhados pela cidade. Segundo essa doutora em engenharia de trânsito, o problema é reflexo da falta de planejamento e preocupação com o pedestre. O que a gente precisa é adequar os elementos que a gente já tem no nosso transporte, né, para atender essa legislação, né, de pessoas com necessidade, parada de ônibus, faixa de pedestre, calçada, né? Então a gente tem que garantir o fluxo das pessoas. Outro problema é o tempo de travessia dos semáforos, que no caso deste, na Avenida Djalma Batista, é de apenas 15 segundos. O tempo é curto, nós temos que andar rápido, né? Mas existem algumas pessoas que têm dificuldade de andar, além de ser deficiente visual, tem outras dificuldades. Em outubro do ano passado, o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, lançou uma resolução para padronizar os semáforos. Uma das medidas prevê um alerta verbal para orientar os deficientes visuais. Todas as cidades têm até 2020 para se adequarem, mas aqui em Manaus, até agora, pouca coisa foi feita. Enquanto isso, o Wallace e outros com as mesmas limitações continuam a sonhar com uma cidade em que o direito de ir e vir seja respeitado. Porque muitas políticas são feitas sem a consulta de nós, usuários, né? Muitas mesmo. Em nota, o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito, Manaus Trans, informou que não tem ainda uma projeção para a instalação de novos semáforos sonoros. Apenas informou que tem trabalhado para ampliar e melhorar a acessibilidade nas vias de Manaus. E agora a gente vai para o intervalo e na volta vamos falar da operação que prendeu 6 pessoas em Manaus por pedofilia. O combate ao abuso e exploração sexual infantil é o tema da nossa entrevista de hoje. Eu volto em instantes, não saia daí.